Deus é um Deus de missão que salva pessoas. Ele chama pessoas para compartilharem da sua missão. Abraão foi chamado por Deus para a missão. E desde o princípio ele desejou ser usado pelo Senhor para a missão. Ele sabia que a sua ida à terra prometida era com o propósito de ser uma bênção a todo mundo. Abraão possuía 3 qualidades espirituais que são essenciais para o cumprimento da missão de Deus. Quem vive no espírito de missão possui essas virtudes. Elas ajudam no cumprimento da missão. A hospitalidade, o amor às pessoas e o espírito de oração intercessória. Em Gênesis capítulo 18, nós vemos um quadro interessante de hospitalidade, com profundas consequências para a vida de Abraão. Abraão estava ciente de que a sua missão era compartilhar o conhecimento do Senhor no mundo em que ele vivia ali em Canaã. Certo dia, no calor do dia, assentado à porta da sua tenda, ele viu surgirem no horizonte 3 estranhos. Ele tomou a iniciativa de correr ao encontro deles, demonstrar-lhes hospitalidade e receptividade, preocupando-se com o seu bem-estar, fornecendo-lhes água e alimento. Somente depois de os haver atendido é que Abraão percebeu que se tratava do próprio Senhor com seus anjos que ali estavam. Vieram visitá-lo para dar-lhe uma notícia. Dali a 1 ano, Sara, sua esposa, teria o filho da promessa. A hospitalidade na missão sempre produz frutos. Mas ainda no capítulo 18 de Gênesis, nós encontramos uma segunda qualidade espiritual de Abraão, no cumprimento da missão. Ele era movido por um profundo amor pelas pessoas. Após a hospitalidade manifestada por Abraão, o Senhor revelou a ele que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O clamor da condição pecaminosa daquela cidade havia chegado até o céu. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram ímpios. Eles possuíam valores diferentes dos de Abraão. Ele já ouvira falar dos pecados deles. Porém, com o coração cheio de amor por pessoas tão diferentes, tão difíceis, numa situação tão complexa, com humildade, Abraão perguntou ao Senhor: mas, Senhor, se ali existir porventura um pequeno grupo de pessoas justas, porventura matarias o justo com o ímpio? Abraão intercedeu para que Deus salvasse aquelas cidades com base na existência de alguns justos ali. Além do mais, o patriarca sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus em arrependimento. E assim, a salvação daquelas pessoas da destruição implicaria em que eles teriam mais uma chance de se arrependerem dos seus pecados. E era essa chance que Abraão queria que eles tivessem. Porque enquanto o juízo não fosse executado, ainda haveria oportunidade de salvação. E aí, na última parte de Gênesis 18, nós encontramos a terceira grande qualidade espiritual de Abraão. A qualidade de quem vive no espírito de missão. O diálogo de Abraão com Deus revela um espírito de oração intercessora por parte de Abraão. Ele intercedeu em favor dos justos, poucos justos que ainda moravam em Sodoma e Gomorra. Ele suplicou, ele orou ao Senhor, insistiu com o Senhor em favor deles.
Assim, Abraão agiu como um símbolo, um tipo de Cristo, o nosso intercessor diante do Pai. Quando olhamos a história bíblica, nós percebemos que Abraão já havia lutado em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Porque no capítulo 14 de Gênesis, nós encontramos uma guerra de 4 reis contra 5. Reis vindo do norte haviam atacado os pequenos reinos daquela região, e naquela guerra o próprio Ló, sobrinho de Abraão, havia sido levado cativo juntamente com todos os seus bens. Abraão havia reunido 318 dos seus servos, perseguido os inimigos e conseguiu trazer Ló de volta. Passou a haver paz naquelas pequenas cidades. É interessante que o próprio rei de Sodoma demonstrou gratidão para com Abraão e queria recompensá-lo pela sua atitude. Naquela mesma ocasião, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, havia vindo e tido encontro especial com Abraão. Assim, Abraão havia aprendido a amar os habitantes de Sodoma e Gomorra, apesar da sua condição. E assim a oração de Abraão ao Senhor foi sincera, em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele ansiava pela salvação deles. E é curioso que Abraão perseverou em oração, mesmo quando o Senhor lhe disse, olha, o número de justos que está ali em Sodoma e Gomorra é muito pequeno. Hoje, a nossa missão só pode ser bem-sucedida se mantivermos uma oração intercessora em favor daqueles com os quais mantemos contato, para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas. O curioso é que a lição nos leva à reflexão quanto aos resultados do espírito de intercessão e como resultado da hospitalidade, do amor para com as pessoas e espírito de oração por parte de Abraão. Quando Deus salvou Ló, sobrinho de Abraão, ao destruir Sodoma e Gomorra, nós nos recordamos que Ló estava assentado à entrada da cidade, junto ao portão de Sodoma, o que demonstra que ele era uma pessoa de importância naquela cidade, porque era o lugar onde se sentavam as autoridades. Ló, à semelhança de Abraão, quando viu se aproximarem 2 estranhos, convidou-os para entrar em sua casa, ofereceu-lhes abrigo e alimento. Hospedou assim 2 anjos enviados por Deus, que foram enviados para retirá-lo dali. Sodoma e Gomorra foram destruídos por fogo do céu. Nós não sabemos quantos moradores possuíam, mas o fato é que apenas 4 deixaram a cidade e somente 3 foram salvos, Ló e suas 2 filhas. O pequeno número de salvos ali em Sodoma e Gomorra tem algumas implicações para a nossa missão. Nós percebemos que nem todos serão salvos, apesar de todo o nosso esforço para que aceitem a Jesus. Por quê? Porque cada pessoa tem um livre-arbítrio, o direito de escolha. A nossa tarefa é convidar a todos a que aceitem o plano da redenção. Mas o livre-arbítrio significa, no fim, que não importa o que façamos, o quanto oremos, a salvação se resumirá àqueles que aceitarem, que escolherem de livre e espontânea vontade serem salvos. Nosso papel é apresentarmos a mensagem do juízo e de advertência de Deus. Dentre as várias qualidades espirituais que Abraão possuía, a sua característica mais marcante era a submissão à vontade divina. Nós vemos essa marca em seu desafiador chamado, porque a Bíblia diz que ele creu no Senhor e obedeceu àquilo que ele reconheceu ser a voz do Senhor. O seu desafiador chamado era para sair da sua terra, da sua família, do seu convívio social e ir para o lugar que Deus lhe mostraria adiante. Assim a Escritura diz que partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado,
saiu sem saber para onde ia. Numa expressão de fé, de confiança, de entrega e submissão à vontade de Deus. Essa marcante característica pessoal seguiu Abraão em toda a sua vida. Prosseguiu, por exemplo, na escolha da terra onde moraria ali quando chegou em Canaã. Numa delicada situação com seu sobrinho Ló, Abraão deixou que Ló escolhesse primeiro onde queria morar. Ló escolheu as campinas do Jordão, junto a Sodoma e Gomorra. Ao escolher Abraão a região montanhosa, ele recebeu de Deus a promessa: Abraão, erga os seus olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência. Quando houve o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus revelou o destino que daria àquelas cidades, Abraão intercedeu pelas pessoas que ali viviam, porém, mais uma vez, ele submeteu-se à vontade de Deus, ao juízo de Deus que viria sobre aquelas cidades. Assim, a característica marcante da vida de Abraão foi a sua submissão à plena vontade de Deus. Enfim, Abraão odiava o pecado, porém, ele era piedoso para com o pecador. Ele desejava que os pecadores fossem salvos. Que a sua voz, que a minha voz, seja de aviso ao pecador contra o iminente juízo de Deus, mas, acima de tudo, que apelemos para a conversão das pessoas, que amemos as pessoas e que intercedamos ao Senhor em favor delas. Nós encontramos alguns desafios na lição dessa semana. No final da parte de quinta-feira, nós lemos: em nossas cidades, enfrentamos desafios para a pregação do Evangelho, de forma adequada e eficaz. Precisamos, por isso, suplicar a intervenção divina. Encontre um meio de entrar em contato com as pessoas, com alguém afetado diretamente por uma situação difícil. Diga a essa pessoa que está orando por ela e peça a Deus que lhe mostre o que você pode fazer em prol desta pessoa. Que a experiência de Abraão nos inspire para uma vida de intercessão, de ação, de prolongamento da missão de Deus através da missão que exercemos na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe para tanto.